Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia tem o direito de expor uma pessoa acusada de algum crime, mesmo antes dela ser condenada? Os franceses acham que não. Os americanos garantem que sim. O escândalo sexual envolvendo um dos chefões do FMI e seus reflexos na imprensa mundial estão em destaque na edição de hoje. Para debater o tema, o jornalista americano Marc Margolis e a correspondente francesa Marie Nodacher, além do editor da Folha de São Paulo, Fábio Zanini. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas vamos ver antes o que foi notícia na mídia esta semana. A mídia destacou a prisão do jornalista Pimenta Neves 11 anos depois do assassinato da sua namorada. A tônica do noticiário e das colunas era a mesma. A demora em cumprir a pena favorece a impunidade. O que a mídia não comentou foi o seu próprio comportamento omisso. Se depois de cada recurso a favor do réu, a imprensa chamasse a atenção da sociedade, o caso não teria se alongado desta maneira. Os meios de comunicação precisam compenetrar-se da sua importância como agente social. No dia em que isto acontecer, muitas injustiças passarão a ser evitadas. Depois de anos de vacilação, os grandes jornais brasileiros decidiram adotar a autorregulamentação que compreende uma série de medidas, inclusive a criação do cargo de ouvidor. Mas o governo também começou a agir. A Folha de São Paulo publicou no domingo a primeira lista oficial de congressistas que também são concessionários, uma das maiores aberrações de nosso sistema midiático. A lista desses coronéis eletrônicos é ainda pequena, apenas 56, 7% de um total de 594. Mas desde ontem está na internet o cadastro de quase 10 mil emissoras com os nomes dos seus diretores. Ajude você também a identificar os laranjas de testa de ferro. O coronelismo eletrônico é a pior praga da nossa mídia. A última do senador José Sarney coloca-o ao lado do outro ex-presidente, Fernando Collor, beneficiado pela decisão de excluir o seu impeachment na galeria de fatos que enfeitam o corredor interno do Senado. Sarney alega que o impeachment foi um acidente, não deveria ter acontecido nem lembrado. Esqueceu que ele também foi um acidente e isto nunca foi omitido. A volta do ex-presidente Lula à cena política foi retratada pelos chargistas país afora. Na visão deles, uma ajuda providencial em meio a tantos problemas. De olho no passado, esta semana vamos até a Bahia com a historiadora Isabel Lustosa. Ela nos conta a história do jornal A Idade de Ouro do Brasil, o primeiro a ser publicado fora da capital. A chegada de Dom João aqui a Salvador, na Bahia, em 1808, marcou o início de uma nova era para o Brasil. Poucos dias depois, o decreto de abertura dos portos mudou radicalmente a realidade econômica do Brasil. O rei partiu, foi para o Rio de Janeiro. Aqui se estabeleceu o novo governador, o Conde dos Arcos, que tinha sido o último vice-rei do Brasil. Salvador também passou por muitas mudanças. O Conde dos Arcos promoveu uma série de melhoramentos na cidade. Foi inaugurada a Biblioteca Pública da Bahia e, principalmente, começou a circular o primeiro jornal aqui publicado, A Idade de Ouro do Brasil. Para se ter uma ideia do caráter desse jornal, basta que se diga que o Conde dos Arcos definiu os critérios pelos quais as matérias seriam inseridas nele. Então, deveriam ser publicados todos os decretos, nomeações, aniversários régios. Mas as notícias, as informações deveriam ser vazadas no estilo singelo, sem que entre elas e o leitor se interpusesse qualquer tipo de opinião ou reflexão crítica do redator. Foi assim que durante todo o reinado de Dom João VI no Brasil circulou a Idade de Ouro.
No entanto, durante as guerras da independência, o jornal teria que abdicar dessa neutralidade e passaria a apoiar o general Madeira e as forças portuguesas que se contrapuseram à independência do Brasil e ao predomínio do imperador Dom Pedro I. A Idade do Ouro se envolveu decididamente do lado das tropas portuguesas comandadas pelo general Madeira contra o governo do imperador Dom Pedro I e a independência do Brasil. Durante aqueles anos em que a Bahia foi ensanguentada por essa guerra, o jornal combateu decididamente os jornais que se publicavam no Rio de Janeiro e o governo que se fazia lá na corte. Com a derrota do general Madeira e o encerramento da guerra na Bahia, a declaração de adesão ao Império do Brasil e à independência do Brasil, encerra-se a carreira dessa imprensa representada pela Idade do Ouro do Brasil. Na crônica de Maurício Menezes, o sufoco de 2 fotógrafos que se atreveram a clicar a verdadeira face da repressão. De olho na gafe. Vivíamos os terríveis anos 70, aqueles anos da ditadura militar. Você lembra disso muito bem, né, Diniz? Toda hora uma pancadaria no centro da cidade, né? E naquele dia não era diferente, não. Uma bomba de gás lacrimogêneo, rasteira, pernada, paulada, e a polícia atrás, estudantada, correndo para tudo quanto é lado, aquela confusão de sempre. Aí, Diniz, olha o que acontece. Está o Galo, a Micute Galo, fotógrafo, e o Luiz Pinto também, um grande fotógrafo da imprensa carioca. Estão os dois lá fotografando tudo, né? De repente, alguém joga um saco de água de cima de um prédio, em cima do policial. Pá! Saco de água, caiu, aquele barulhão todo. O Galo e o Luiz Pinto pegam a máquina e começam a fotografar o policial, porque ele começou a dar tiro para cima do prédio. E os dois fotógrafos dele tirando foto do policial. O policial, quando viu os fotógrafos tirando foto dele, ele foi em cima do Amicute Galo com a arma. Tá fotografando o quê? Tá fotografando o quê? E o Galo, né, com aquela coragem que o caracteriza, pelo amor de Deus, amigo, pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho 2 filhos para criar. Aí o policial foi em cima do Luiz Pinto. E você aí? Eu falei, não, eu tenho 3, eu tenho 3. Os americanos sempre foram muito agradecidos aos franceses pela ajuda na Guerra da Independência contra os ingleses e retribuíram, comandando a expulsão dos nazistas da França. A mútua gratidão está sendo esquecida a partir do episódio da prisão do diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, acusado de estupro de uma camareira num hotel de Nova York. Os franceses estão indignados com o que eles chamam de sensacionalismo da imprensa americana, ao expor o acusado como se fosse considerado culpado. Os americanos respondem no mesmo tom, contestando os cuidados da imprensa francesa ao noticiar fatos relacionados com a vida de celebridades e políticos importantes. O debate sobre presos e algemas já aconteceu por aqui em diversas ocasiões, a última durante a Operação Satyagraha, em 2008, quando banqueiros e políticos foram fotografados quando eram algemados pela Polícia Federal. O caso de DSK não deve se circunscrever às diferenças entre os procedimentos de 2 grandes escolas jornalísticas, nem pode ser confundido como uma repetição do caso do Dreyfus, o famoso erro judicial no fim do século XIX que comoveu o mundo. Tudo indica que a abrupta interrupção na brilhante carreira profissional e política de DSK não foi obra da fatalidade. Foi fruto de uma violência que os bem-sucedidos sentem-se no direito de utilizar sem dar-se conta das suas consequências. A prisão do ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, colocou em lados opostos a imprensa americana e a francesa. Candidato do Partido Socialista e favorito na disputa à presidência da França, ele foi indiciado por tentativa de estupro e abuso sexual por uma camareira de um hotel em Nova York. Tratado como um preso comum, DSK, como é conhecido, ficou exposto aos holofotes da mídia americana e foi mostrado saindo do tribunal algemado, escoltado por policiais. Acostumados com a presunção da inocência e a proteção da imagem de suspeitos, os franceses em geral criticaram o tratamento dispensado a DSK.
De acordo com uma pesquisa, a maioria deles acredita em complô. Nos Estados Unidos, a justiça é um pouco mais cega do que a justiça brasileira e de outros países. Ou seja, os ricos e famosos, quando presos, têm um tratamento bastante similar aos dos pobres e desconhecidos. Enquanto que no Brasil, como a gente sabe, as pessoas famosas têm sempre um tratamento diferenciado para melhor. No entanto, essa situação também mostra algumas das piores coisas da sociedade americana, inclusive da mídia, que é a da condenação precoce de acusados por algum crime. As indicações são de que o diretor-gerente do FMI realmente, aparentemente, pode ter tido uma relação com a tal camareira criminosa. No entanto, os fatos ainda não foram apurados completamente, não foi feito um julgamento e a simples exposição do diretor-gerente algemado, levado para a prisão, já mais ou menos predispõe os que depois irão julgá-lo a condená-lo desde o princípio. Nesse sentido, a mídia francesa tem como hábito, como norma própria e até legal, se eu não estou enganado, de preservar as pessoas de serem expostas com esse tipo de situação até o julgamento final das acusações contra a pessoa. A cobertura francesa, né, ela se parece muito com a brasileira no que diz respeito à vida, não é bem a vida privada das pessoas, a vida íntima, mas a vida íntima no que diz respeito à vida erótica. É a relação de amantes, homens ou mulheres. Né? Nós somos tão discretos, tanto quanto os franceses. Somos mais parecidos com a imprensa americana no que diz respeito a escândalos relativos a enriquecimento ilícito, corrupção, tráfico de influência, né, essas coisas. E, sobretudo, disse-me-disse, né? O filósofo e amigo de Strauss-Kahn, Bernard-Henri Lévy, defendeu o princípio da inocência e criticou a humilhação imposta ao preso famoso. Mas o fato é que o escândalo com o ex-diretor do FMI estimulou novas denúncias de abuso sexual, dessa vez na própria França. Vieram à tona casos como o de Tristan Banon, que disse ter sido atacada por Strauss-Kahn em 2002, e uma acusação contra Georges Tron, ministro do segundo escalão do governo Sarkozy. Ele teria assediado 2 ex-funcionárias. A nossa imprensa cobriu o fato bem de perto e levantou o debate sobre a diferenciação entre assédio e crimes sexuais. Em um país em que até um presidente já esteve envolvido em um escândalo sexual, o tema provoca enorme preocupação coletiva. Os americanos que vivem nos Estados Unidos, que fazem parte daquela cultura, a meu ver, têm uma atitude bastante hipócrita em relação a sexo e casos que envolvam sexo ou sexualidade. Há, evidentemente, um exagero enorme nessa questão de assédio sexual nos Estados Unidos. Eu vivi nos Estados Unidos durante muito tempo e brincadeiras ou comentários absolutamente pueris, inocentes, várias vezes são confundidos com assédio sexual. Só para dar um exemplo, meu filho, com 3 anos de idade no Jardim da Infância, filho de brasileiros e produto da cultura brasileira, ele era muito expressivo nas demonstrações de afeto a seus colegas e colegas masculinos e femininos no Jardim da Infância. A diretora da escola nos chamou para que a gente convencesse nosso filho a ser um pouco menos expansivo nos beijos e abraços com as meninas de 2, 3 anos de idade, porque aquilo poderia ser mal interpretado pelos pais das meninas. Eu acho que, em grande medida, a sociedade americana ultrapassou um pouco os limites do bom senso. O caso dos gêneros, né, dessa busca de denúncia, né, da masculinidade lida como o bandido da história, né, bandidos seculares, milenares, né, da história, que os homens sempre foram opressores, é uma leitura muito americana, né, muito americana, que provavelmente pode ser acentuada ou diminuída. Né? Nesses casos, né, onde você tem uma diferença não só de função, de ocupação, uma diferença profissional, mas junto à diferença profissional
com o prestígio dos cargos, né? Então a coisa se transforma num escândalo de uma maneira muito rápida. E aí também tem os elementos lá dos procedimentos legais que eles têm, né? Que tentam seguir as normas ideais de uma justiça que dá também direito da pessoa se defender, de ter um advogado, etc., né? Com todos os prós e os contras que essas coisas liberais, né? Que no Brasil ainda é um nome feio, né? Exigem, né? Estamos conosco hoje, nesta edição do Observatório da Imprensa, no estúdio em São Paulo, Fábio Zanini, editor internacional da Folha de São Paulo. E aqui no Rio, 2 jornalistas estrangeiros, os correspondentes Marc Margolis, da revista Newsweek, e a francesa, correspondente da rádio RTL, a mais popular e mais vista da França, Marie Nodacher. E vamos começar com a Marie, porque ela pode trazer aqui um relato sobre os procedimentos numa redação francesa com relação a esse tipo de caso, não é? Que envolve famosos, que envolve escândalos. Como é que é a sua experiência na França com relação a isso? Eu acho que para um jornalista francês, quando tem um caso na justiça, vale a informação que passa no jornal. Se tiver uma pessoa que fala que foi estuprada, que foi assediada, se não tiver um processo na justiça, ninguém vai publicar nada, ninguém vai escrever nada. Porque boate, ou, sabe, uma história bem contada, com fatos, detalhes e tudo, não vale informação. A gente aprende isso na escola de jornalismo, que tem um código, uma lei que proíbe a difamação e tudo. Então a gente toma muito cuidado com isso e tem um lado ruim também, que ninguém vai falar nada se não tiver uma queixa na justiça. E o caso correndo na justiça? Todo mundo pode saber que tem alguém fazendo coisas erradas, mas se não tiver uma vítima que vai até o final do processo, ninguém vai falar nada. Marc Margolis, você tem uma grande experiência, 30 anos de Brasil, mas também tem uma experiência no jornalismo americano. Os procedimentos, como é que ainda impera aquele sensacionalismo amarelo, né, da Yellow Press? Como é que funciona esse... Diniz, eu acho que tem normas na imprensa responsável, mas que não são muito distintas do que a Marie está falando, só que essas normas estão sendo testadas o tempo todo. Você tem o fator dos tabloides numa disputa para os leitores, para o público, e vale tudo. E eu faria uma distinção entre a cobertura de um caso de um cidadão comum que é acusado de algum crime, preservar o direito à privacidade dele, e a figura pública, notória e pública. Aí acho que vale o debate se a figura pública, sobretudo político, de um cargo de alta confiança, pago por todo mundo, no caso do FMI, tem direito a essa privacidade. Quer dizer, ele é uma figura pública, tem que aguentar as consequências de ter a sua vida... Quis isso e... Fábio Zanini, você com a sua experiência de lidar com o noticiário internacional e a sua vivência como correspondente, como é que você vê essa questão? Eu vejo como um momento definidor para a imprensa em vários países, e eu destaco principalmente a imprensa francesa, porque houve, pelo que eu entendo, dois choques muito grandes na imprensa francesa, esse episódio. O primeiro foi o choque da imagem do Dominique Strauss-Kahn sendo transportado, escoltado, algemado ali por policiais americanos, que causou uma grande sensação no país. Mas eu acho que existe um segundo choque, que foi um choque que está gerando até uma autocrítica muito grande, um debate muito grande na própria imprensa francesa, que é se a França não cobriu de menos a vida pessoal dos Strauss-Kahn e de outras autoridades políticas no passado que tiveram vidas pessoais atribuladas e que, às vezes, essas vidas pessoais atribuladas até
de alguma maneira, impactavam na sua atividade pública. No momento, na França, existe uma autocrítica muito grande sendo feita por várias pessoas, porque já se sabia, havia muito tempo, que o Strauss-Kahn, eufemisticamente, era chamado de mulherengo e não se noticiava, e isso não era um assunto público. Então, eu vejo um debate muito interessante, sobretudo na França, com relação a essa proteção que se dava a Strauss-Kahn, mas que se deu a François Mitterrand quando ele era presidente, que ele tinha uma segunda família, também infidelidades de Jacques Chirac, presidente também, e outros casos de políticos franceses. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.